Olá pessoal, eu vim aqui hoje para gravar mais um vídeo da série de 35 vídeos dos melhores momentos em que eu vivi nesses 35 anos de idade até o momento em que eu entrar na sala de cirurgia. Por que que eu tô gravando isso? Você está se despedindo? Não, não estou me despedindo, porque só Deus sabe o momento de nascer, o momento de morrer, o momento de cada coisa, é só Ele que sabe. Vou ter uma flor aqui, que se não tiver flor pra mim, não existe. Eu sou quem quiser me criticar, pode me criticar, mas hoje a gente é livre para fazer tanta besteira, né? Tanto mal para os outros. O que adianta botar uma florzinha para dar uma animada, né? Já que o caso que eu vou contar hoje é um pouquinho difícil, mas a realidade da vida, às vezes não, na maioria das vezes, é realmente difícil. Eu tô numa gambiarra aqui, por isso que tá um pouquinho difícil de ver. Então, gente, não é porque eu. É porque a chance de que dê certo, é um experimento, a chance de que dê certo é pequena, mas a chance de dar errado é grande. Então, se passar e eu sair da sala de cirurgia, vamos continuar eu vou continuar buscando me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais compreensiva. Eu vou traçar e começar, já tenho feito isso, a ver o que na minha vida eu posso mudar enquanto pessoa, enquanto filha, enquanto neta, enquanto prima, não tenho irmão, mas enquanto amiga, eu quero mudar, eu quero ser uma boa amiga, uma boa filha, uma boa neta, um bom ser humano de um modo geral e continuar minha carreira de fazer o que eu sempre fiz, que é amar o outro, independente de qualquer coisa, ter o amor como arma principal para tudo que eu for fazer. Eu peço desculpa porque eu vou ter que parar algumas vezes para beber água por conta do remédio de diabetes que dá muito ressecamento na boca. Então, eu vou soltar hoje porque que eu fui fazer o trabalho, que eu escolhi fazer uma pós-graduação em perícia. E vou falar da psicanálise. Enquanto eu estava fazendo perícia e estava fazendo estágio, eu cheguei a ouvir relatos que eu duvidava da pessoa que estava falando se aquilo era de fato real, porque eram atrocidades. E por fim eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu conversei com a delegada. Aqui eu não vou citar nomes de ninguém e nem vou citar locais também. Isso é extremamente proibido. Então, eu pedi para a delegada para ficar na parte com ela, na parte da delegacia de mulheres, na parte onde chegavam mulheres questionando de agressão. Nem sempre a agressão ela é física e nem sempre a agressão é pelo companheiro. Muito pelo contrário. A gente tem muitas mulheres que aparecem
dando queixa de maus tratos de pessoas da própria família. Já chegou mulheres de 30 e poucos anos, toda rasgada de canivete pelo irmão, por causa do irmão, por uma coisa simples, que eles entraram em divergência e o irmão acabou fazendo isso com ela. A gente faz o procedimento é o mesmo. Então, eu comecei a questionar e eu disse, como que eu posso ajudar essas pessoas na minha área? No momento, como eu era biomédica, eu sou biomédica, no momento eu fazia um curativo quando dava para fazer, eu fiz uma pequena farmacinha para ajudar essas mulheres que às vezes não ia ou porque tinha vergonha de ir até um pronto atendimento. E então eu ia e o que desse para fazer, eu fazia com aquela mulher que estava ali. Mas eu queria fazer mais, porque eu ajudava, fazia um curativo, mas ela ia para casa com a ferida na alma. Ela continuava machucada por dentro. Vítimas de racismo. Gente, coisas que hoje eu tenho um nojo de quando a pessoa tem preconceito a respeito de algo. Por exemplo, uma coisa simples, eu vou dar um exemplo simples. Tem uma fruta aqui e eu te ofereço. Olha, essa fruta, ela é da minha terra, ela é maravilhosa. Não gosto. Como que você não gosta? Se você nunca experimentou. A mesma coisa é você tirar a conclusão precipitada da vida de outra pessoa. Ah, mas ela também fez por onde? Ah, mas não, gente, a gente não sabe o coração de ninguém. Não sabe. Pessoas que convivem a vida inteira, 30, 40 anos, e aí de repente é surpreendida pelo parceiro ou pela parceira e ela fala assim, eu nunca esperava isso dele. Por quê? Ninguém conhece. As pessoas, elas são capazes de dar indícios a respeito de alguns comportamentos, mas você saber a realidade do que passa na mente e no coração daquela pessoa, ninguém sabe. Ninguém sabe. Por isso a gente tem hoje casamentos muito frustrados, pessoas que se divergem em questão de política, dá uma briga enorme por causa de política, por causa de um ter uma visão sobre uma coisa e o outro ter visão sobre outra coisa, e isso vai criando uma bola de neve até quando estoura. E eu fiquei muito tempo vendo isso e até que chegou casos, eu peguei muitos casos de estupro. E quando eu peguei esses casos, me doeu tanto, porque um dos casos foi um advogado que chegou primeiro e depois chegou a médica para fazer o corpo de delito, e a gente conversou com ela, demos todo o apoio que podíamos dar e ela foi para casa e eu fui para minha. Eu fazia seminário nessa época e cheguei no seminário e no final de uma aula um professor perguntou: o que você tem feito para melhorar o cenário ao seu lado, ao seu redor, para melhorar o que está de ruim por perto? O que você tem feito quanto a isso? Você está achando algo ruim? Você está achando que fulano tem razão? Ou ao contrário,
Se você tem dúvida a respeito de alguma coisa, por que você não vai orar por essa pessoa? Por que você não faz algo para ajudar ao invés de criticar? Porque eu criticava muito o sistema do Brasil. Às vezes a gente quer fazer, os delegados, os profissionais da, da área da segurança pública, eles até têm vontade de melhorar muita coisa, mas infelizmente não depende só deles, né? É algo que depende de inúmeras coisas. Mas enfim, eu fui fazer psicanálise, fiquei acho que 1 ano e meio fazendo psicanálise, pensei como que eu vou fazer o treinamento. Tem um treinamento para ser feito. Eu conversei com um delegado geral, não, o juiz da vara da infância e juventude, que eu queria ficar nessa área da infância e juventude, e eu perguntei se eu poderia ficar na área da infância e juventude para ver se eu me adaptava, se realmente era aquilo que eu queria, enfim. Fiquei um tempo lá, ouvi muitas coisas, muita criança, que eu já vi crianças que foram abusadas pela própria mãe. A gente tem um conceito de achar que só o pai é a pessoa que vai lá e que faz o ato. A mãe também faz. E quando eu via esses casos, eu pensava, meu Deus do céu, em que país nós estamos, em que mundo nós estamos, em que situação nós estamos, a ponto de uma mãe... Gente, isso aqui, eu tô incomodada. Não é cabelo branco, é brilho. Eu passei um creme no meu cabelo que ele resolve que brilha. Ele brilha sozinho, ele cria o vidro e brilha, fica parecendo que eu tô cheia de cabelo branco, mas não é. Tô na flor da idade. Literalmente na flor da idade. Então, gente, foi uma área que eu fiquei muito surpresa com os detalhes, fiquei muito surpresa com o que eu ouvi, mas ainda assim eu não me identificava naquela posição, porque aquilo me doía muito. Ver criança sendo abusada me doía demais. E eu pedi para o juiz que eu queria ir para um presídio e que eu queria pegar o caso pior que ele estivesse lá, tipo o terror. E aí não pode, e nenhum não pode, e outro não pode. Gente, eu preciso de uma carta dizendo que eu realizei o estágio e que eu fiz a parte prática, porque eu não posso fazer em São Paulo, porque eu faço um curso aqui, eu não tenho condição de ir todo final de semana para São Paulo, eu não conheço lá o pessoal que vai, como vai me receber, como que vai ser. Então eu preciso ser aqui, até que um diretor maravilhoso conseguiu me colocar para atender um caso. Fui atender esse caso. Quando eu estava na sala de atendimento, chegou um rapaz muito bonito, a aparência dele, gente, era uma aparência de uma pessoa sofrida. Ele estava na cadeia, né? Então era uma aparência de pessoa sofrida. Mas você podia ver os traços dele. Eram traços finos, tinha os olhos claros, um padrão de beleza que a gente segue hoje
ele tinha todos os requisitos desse padrão de beleza. E aí, quando eu estava sentada, eu ouvi o barulho de correntes pelo corredor. E eu não entendi muito bem, assim, o porquê de corrente, não tinha entendido. Quando ele entra na sala, na salinha, ele estava com as mãos e os pés com aquelas algemas assim separadas por corrente, tanto na mão quanto nos pés, para ter como ele se locomover. E aí, tipo, a galera toda armada e falando: doutora, você não pode ficar aqui sozinha com ele, é contra as normas, você já tá aqui, já é uma coisa que a gente conseguiu e tá seguindo com muito rigor, porque faz parte da sua segurança. Então, tá. Mas eu peço que não fique todos aqui em cima da gente. Pode ficar um na porta. Ele tá algemado, gente. Não tem como ele fazer nada comigo. Tá preso na cadeira. E cadeira a cadeira, ela é presa no chão. Ela é de concreto, presa lá no chão. Enfim. Perguntei o nome dele. Ele, de cabeça baixa, murmurou o nome dele. Eu me apresentei, disse que eu era psicanalista, que eu era biomédica, que eu estava lá para conversar com ele, que eu tinha lido um pouco da ficha dele e que eu não vi tudo da ficha, eu só vi o motivo de um dos motivos, o que foi o último para ele ter sido detido e tá lá com 40 anos de sentença para ficar recluso. E aí ele não me falava nada. Passava os 40 minutos da terapia e eu assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Já comecei mal. Já comecei o estágio assim, afundada. Meu Deus, onde eu me enfiei? O cara não vai falar nada e eu vou ficar aqui. Só que eu já tinha aprendido que alguns pacientes eram assim. Mas você vivenciar é totalmente diferente. Mas eu fiquei e assim, o tempo todo pensando, será que ele não vai? E o tempo não passava. Gente, 40 minutos durou 5 horas. E aí eu fiquei os 40 minutos com ele e ele não me falou nada. Chegou o segundo dia, eu ia uma vez por semana. Chegou o segundo dia e eu fui, mesmo procedimento, e ele também não falou nada. Como ele não falou nada e eu tenho sangue, o pavio meio curto, eu acho que nem pavio eu tenho, já sou a bomba pura. Eu disse assim: olha aqui, você não quer falar nada? Não fala. Só que você tá se prejudicando. Você não tá me prejudicando, você tá se prejudicando. Porque se você se abrir, você vai conseguir, talvez você não consiga a sua liberdade, mas você vai conseguir, e você não vai sair daqui mais. Se você sair daqui, você vai estar velho, o tempo já vai ter passado para você, as coisas vão ter mudado do lado de fora e você vai ter perdido tudo isso. Porque você vai estar morrendo um pouquinho a cada dia. Cada dia que você... Ele era tão terrível, gente, que ele fazia de tudo para ele ir para o isolamento. Ele fazia de tudo, ele brigava na cela dele. Ele fazia de tudo que vocês possam imaginar. Ele passava fezes nas paredes
tudo, tudo, tudo. Aí detectaram esquizofrenia, não era mais esquizofrenia. Foi uma confusão nessa coisa, porque as psicólogas também ficam sobrecarregadas. E eu falei com ele algumas coisas, eu não me lembro de tudo que eu falei com ele, mas eu falei com ele muitas coisas realmente pesadas. E, e aí ele falou assim, acabou? Tipo assim, nada do. Eu puxei do meu máximo que eu podia falar e ele dizia, acabou? Tipo assim, isso que você me falou não fez sentido nenhum. Eu falei, por hoje acabou e eu venho aqui, como não teve resultado, como você não falou em nenhuma das sessões, das últimas sessões, na próxima semana eu venho e nós vamos, se você quiser falar, tudo bem, se não, eu vou me despedir de você e tá, beleza. Fiz o comunicado para a direção, fiz um comunicado para todo mundo. E aí, momentos depois, aí cheguei em casa, eu chorei muito. Porque eu me cobro muito. E quando eu não me dou bem em alguma coisa que eu planejo, que eu faço, eu fico frustrada por não me dado bem no que eu estou executando. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer para poder, de certa forma, trazer esse menino para mais perto e conseguir fazer com que ele fale alguma coisa. Aí chorei, orei, tá. Chegou na outra semana, eu conversei com um dos meus professores que me orientou que se ele não queria se abrir, que eu não poderia forçar, que ele tinha que falar de livre e espontânea vontade, que não poderia ser nada forçado, que tem que ser algo onde ele saiba que ele precisa daquilo, porque senão trava o inconsciente, trava tudo e ele realmente não vai falar. E aí você vai causar um certo tipo de medo em você quando você for trabalhar, quando você for realmente exercer a sua profissão nas outras áreas. Aí eu fiquei, poxa Deus, fiquei muito mal. Quando chegou na outra semana, eu cheguei lá já com só com a folha de papel em branco para assinar, colocar os dados, dizer relatar como foi as conversas e entregar para o pessoal da direção. E aí quando chegou no terceiro dia, eu falei, olá fulano, eu sempre chegava muito alegre. Sempre, sempre, sempre. Olá fulano, e eu levava chocolate, falava que não podia dar chocolate a ele. Enfim, são coisas que a gente não pode expandir muito. Mas e aí fulano, tudo bem? E ele sentado lá. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você pode não ter gostado de mim, eu posso não ter abordado você da maneira correta, mas eu quero dizer que eu vou lembrar de você. Todas as vezes que eu lembrar de você, eu vou orar para que você, apesar de estar aqui na pior situação, você consiga ver além disso aqui e você sabe que existe uma possibilidade, mesmo que pequena, de você
conseguir uma situação melhor aqui dentro, ou até mesmo você se engajar em atividades que possa diminuir a sua pena. Nesse momento eu orei por ele e aí ele bateu a mão assim, os dois braços assim, e gritou como se ele fosse, sabe aquele grito de desespero assim, ele gritou, parece que ele botou a alma dele pela garganta fora. E aí, quando ele gritou, eu me assustei assim. Aí depois eu pensei, ele tá reagindo. É uma reação às outras duas sessões estão reagindo. E quando eu disse que eu tava indo embora, ele teve esse insight assim, e não. Aí eu esperei, ele gritou, bateu na mesa, perguntou por que eu tava lá, que eu não tinha que estar lá, que eu era burguesinha, que eu tinha que estar não sei aonde, que ninguém nunca parou para ouvir ele, perguntou se eu estava recebendo, quanto que eu estava recebendo para poder ir lá e ver aquele monstro sujo, fedido. Aí eu falei, eu não tô recebendo nada, eu escolhi estar aqui, eu escolhi dentre todos os presos aqui, eu escolhi sua ficha. Eu não atendo mais ninguém aqui, eu só atendo você e eu escolhi atender você. Eu escolhi te ouvir, eu escolhi ajudar você nesse processo que eu sei que é difícil. Só de você não querer estar na cela junto com outros seres humanos e querer ficar sempre, por mais difícil que seja, querer ficar sempre só na solitária, sozinha, para não estar com ninguém, isso não é normal. Isso é sinal de trauma, e trauma pesado. Mas você não quis me falar, então eu não posso ficar aqui. Aí ele começou a falar. Gente, ele chorava igual criança. Ele disse assim, doutora, é o seguinte, eu não conheci minha mãe. Segundo relatos, me encontraram em um matagal, numa mata, e eu estava todo mordido de inseto, e as pessoas que me encontraram nem achavam que eu nem ia sobreviver por conta de como eu estava, da situação que eu estava sem roupa, e tinha muito inseto, tinha me mordido, eu estava muito inchada, eles não sabiam qual era o que tinha me atingido, qual era o inseto que tinha me atingido, e então eles não achavam que eu não ia viver, mas me deixaram lá. E quando eu melhorei, fiquei no hospital infantil, e quando eu melhorei, um casal me adotou. Eu já estava no processo para poder ir para um abrigo, mas um casal veio, e antes de eu ir para o abrigo, o casal me adotou. E eu fui bem novinho ainda para casa desse casal. Isso é o que me contam, porque eu não tenho nenhuma lembrança disso, porque eu era um bebê. E eu fiquei com esse casal até mais ou menos uns 7 anos de idade. E esse casal já tinha um filho. Depois que me adotaram, eles tiveram outro filho, e havia muita distinção entre os dois filhos
de sangue e eu. É, eles me colocavam na escola particular, junto na mesma escola dos outros meninos, mas eu não me vestia com as mesmas roupas, com as roupas de marca. Eu não conseguia, a minha mochila não era como a mochila deles. Enfim, passaram-se 2 anos e, e um dia eu era criança, entrando na adolescência. Um dia eu fiz uma brincadeira com um cachorro da família e aí arrancou um dentezinho do cachorro, porque o cachorro era um cachorro pequeno, bebê. E aí eu joguei um pano e fiquei puxando e aí caiu um dente do cachorro. Pra você ver a força, né? E por conta disso, eles falaram que já não me aguentavam mais, que tinham se arrependido e foi um processo, porque é muito difícil, né? Eles tinham registrado e foi um processo longo que eles colocaram para fora de casa, então o Conselho Tutelar pegou e levou para um abrigo. Ele ficou nesse abrigo durante um tempo. Depois disso, chegou uma família no abrigo, que a família doava coisas para o abrigo, e aí ele foi apadrinhado. Um casal apadrinhou ele. Então, uma vez por mês, o casal buscava ele, levava ele para o shopping, levava ele para o cinema, para o clube, levava ele para alguma distração. Então ele ficou esse tempo lá e com esses padrinhos, e só que ele sempre foi hiperativo. Então ele acordava primeiro do que as outras crianças e acabava acordando as outras crianças e ele não obedecia. Então quando ele desobedecia, acabava que os outros também desobedeciam. Então ele desequilibrava a rotina toda do abrigo e acabou eles tendo muitas reclamações dele. Um passava para o outro e a coordenadora do abrigo já não sabia mais o que fazer. Quando foi um dia, a diretora do abrigo perguntou ao casal, que era o casal que era padrinho deles, perguntou qual era o comportamento dele quando saía com eles. Aí o casal falou: a gente nunca teve problema com ele. Ele sai com a gente, se comporta muito bem e a gente não tem problema com ele. Esse tipo de problema que vocês estão relatando pra gente é novidade. A gente vai levar ele pra casa. Vamos passar. Agora era feriado, era véspera de feriado. E aí eles pediram para ficar com ele durante esse tempo de feriado, ficar mais dias, ficar o final de semana e o feriado com ele. Viajaram com ele, ficaram com ele e o menino se comportando super bem. Entraram na justiça para a guarda do menino. Quiseram pegar o menino, disseram que o problema estava no abrigo, o problema estava talvez em ele, na infância dele, em tudo que aconteceu com ele, e adotaram o menino. Adotaram ele, ficaram com ele mais uns 5 anos. Nos primeiros 2 anos a gente tem o relatório que durante esses 2 primeiros anos ele se comportou muito bem. Ele ficou assim, tirava notas altas na escola,
tinha um grau de inteligência, assim, que fora do comum. A comunidade escolar toda admirava as ideias que ele tinha. Ele conseguiu montar uma feira de química e física. E essa feira de química e física ele conseguiu fazer e deixar para os outros colegas só apresentarem o trabalho que ele fez. Ele era muito, muito inteligente. E passando-se esses 5 anos, ele começou a aprontar com a família. Começou a sair, não ter hora para voltar. E a família já, com todo o histórico dele, já ficou de orelhas em pé. E resumindo, a família devolveu ele para o abrigo. Gente, isso não acontece, quero deixar isso bem claro. Essa questão de pegar do abrigo, levar para casa, pegar de casa, devolver para o abrigo, isso não acontece assim de um dia para o outro, não. É todo um processo regulamentado, tem toda uma estrutura, tem que passar por vários processos, tem que ter uma justificativa plausível, tem que ter. Não é simples do jeito que eu tô contando. Eu tô contando cortando essas partes burocráticas. Existe uma burocracia e uma burocracia alta, uma investigação minuciosa para que isso seja feito. Só quero deixar abrir esse parêntese para isso. Não é algo que acontece nesse vai e volta assim rápido, não. Demora muito. Então demorou desde que ele saiu da mata, acharam ele na mata, levaram ele para o hospital. Do hospital, assistência social tomou conta. Então, a partir daí, todo o resto que eu tô contando teve muito tempo e teve muitos processos para que acontecesse tudo isso. Enfim, a família devolveu ele pro abrigo. Devolveu, entre aspas. Quando eu falo devolveu, fica parecendo que é um objeto, né? Mas ele voltou pro abrigo. E nisso dele voltar pro abrigo, já estava adolescente. Não era mais uma criancinha, não era mais um pré-adolescente, não era mais uma pessoa que você... Ele enfrentava os professores do abrigo. A gente nem sabe como que o menino lutava daquele jeito. E os professores do abrigo ficavam assim... No dia que era plantão, eu via angústia neles, assim. Não desse menino, porque eu não presenciei desse menino, não. Mas de vários outros casos parecidos. Os professores, eles ficam aterrorizados. E eu acho que eles deveriam ter um acompanhamento. Só abrir esse parêntese, eu acho que eles deveriam, todo professor, cuidador de abrigo, tanto infantil quanto geriátrico, precisa ter um equilíbrio psicológico muito bom e tem que ter terapia também. Então, esse menino X voltou pro abrigo. Eu não conheci ele, eu tô contando a história do menino lá da delegacia, da prisão, do centro penitenciário. Aí ele voltou. Quando ele voltou para casa, isso ele me contou em lágrimas, gente. Ele me contava e ele fazia assim, tipo, eu não vou dar conta. Ele chorava e eu não podia chorar, né? Eu tava ali como profissional, eu tinha que ouvir,
mas eu não podia entrar naquele embate de emoções. E ele contou que essa família deixou ele de novo no abrigo, chegou no abrigo, o abrigo teve que fazer a matrícula dele em uma escola próxima, e ele foi para essa escola. Um ano e meio depois que ele foi para a escola, ele abandonou a escola, abandonou o abrigo, ninguém mais encontrou com ele, até que um dia uma diretora, num congresso que tinha de diretores, conversando, trocando ideia, descobriu que o menino estava na escola da outra diretora. E aí ela perguntou como que ele estava, ela contou a situação, e aí ficaram tendo informação sobre esse menino, o menino X. Quando foi mais ou menos, ele conta assim, de um jeito que você se envolve na fala dele. E você percebe que ele não está tentando burlar nada, nenhuma fala. Ele tá dizendo, ele, tipo assim, não tem mais nada a perder. Então ele falou e falou, pronto, só vou falar abertamente. E aí ele falou assim, e aí como ele saiu, voltou pra escola e teve isso tudo. Então, nessa outra escola que ele tava, que foi a última escola que ele frequentou, tinham 3 rapazes que levaram ele para um banheiro e abusaram dele com um cabo de vassoura. E aí não introduziram tanto a vassoura no ânus dele que chegou a perfurar algumas estruturas já do intestino, do sigmoide ali, entrando no intestino. Então ele disse que sangrou muito, doeu muito, ele começou a gritar, até que apareceu a menina da limpeza, só que não dava para tirar, porque cada vez que mexia era pior. Então chamaram o SAMU veio, deu uma medicação onde ele ficou meio sonolento, e aí quando chegou no hospital, ele disse que ainda estava sonolento, e ele ouviu as enfermeiras filmando, os médicos falando, rindo e falando, nossa, esse aí realmente foi arrombado. Ele usou essa palavra. E por isso ele tinha ódio de médico. Ele já tinha matado 2 enfermeiras, esquartejou uma médica. E aí quando ele chegou nesse ponto, ele falou comigo, você ainda quer continuar me ouvindo? Mesmo sabendo que eu odeio médicos e que meu alvo são os médicos? Eu falei, sim, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir você, se você quiser dizer que quer me matar, eu vou continuar aqui ouvindo você. Eu não sabia onde eu estava com a cabeça, mas eu falei isso. E ele deu prosseguimento, dizendo que dos homicídios que ele já tinha cometido, a rejeição que ele tinha era muito grande. Então, só contando essa história de uma forma bem resumida, de 40 minutos, vocês podem imaginar o quanto esse homem tinha de ferida, de sequela emocional. E eu pensei, Deus, eu preciso ajudar esse menino. E eu comecei a buscar atrás da psicanálise, ligava para professor e desenvolvi o meu trabalho final em cima desse histórico, e
assim, tentava de todas as formas. Comecei a fazer visita a ele. Aí depois eu comecei a perceber que ele já não estava mais fazendo o que ele fazia para ir para a solitária, que ele estava querendo, já estava conseguindo conviver com os outros presos na mesma cela, que ele não estava fazendo mais as questões das rebeliões internas. E um dia o diretor do presídio me chamou e me falou: nossa, Cristiele, a gente está muito satisfeito com o seu trabalho com o fulano, porque ele tem mudado muito e a gente está pensando em colocar ele em algumas atividades daqui com os outros presos. O que você acha? Eu falei: pode colocar ele nas atividades. Eu só peço para eu conversar com ele primeiro. Conversei com ele, aí tá suave, pode deixar, e você acreditou em mim. E aí ele me abraçava e chorava, e acabou que o que era terapêutico virou amizade. Então já não era mais uma terapia. Eu contava algumas coisas que aconteciam comigo com muito cuidado para ele não saber da minha vida íntima, mas eu trocava ideia com ele, assim. E aí ele começou a trabalhar primeiro com o pessoal dentro do presídio, tem lá a laborterapia. Ele começou a participar da laborterapia, que ele não participava antes. E aí depois de um tempo, eu não me lembro se foi 2 anos, 3 anos, ele estava assim já participando de laborterapia, já em níveis de poder entrar na cozinha, já estava tendo a confiança dos guardas, da equipe de segurança do presídio. Enfim, fiquei esse tempo, acompanhei ele esse tempo, e quando passou uns 4 meses, e eu entrei junto com a advogada pública. A gente pediu para ele poder trabalhar, entrar junto com a equipe que ia trabalhar na construção de um prédio, e pedimos para que ele pudesse entrar. E qualquer sinal de ele ia ser preso de novo, e aí não ia ter mais como ele voltar para a rua. Então eu orientei ele demais. Eu ficava assim, teve um dia que eu fui com a Deusline, eu não sei se ela vai lembrar, mas eu vou marcar ela aqui. Eu fui com ela lá para ver como que ele estava, e na hora que ele me viu, foi como um filho que não vê a mãe há muito tempo. E quando a mãe chega, ele larga tudo para abraçar a mãe. A mãe que jogou ele fora, ele disse para mim: a mulher que me gerou, que me jogou na mata, não era minha mãe. Eu não posso dizer que ela era minha mãe. Eu nunca tive mãe. Minha mãe foi você. Minha mãe é você. Porque mãe é aquela que não desiste do filho. Mãe é aquela que faz tudo, até se comprometer por um filho. E você foi lá, depois de milhares de psicólogos, de terapeutas,
irem e dizer, simplesmente assinar um documento e dizer que eu não tinha mais jeito. Você foi lá e você disse: eu vou ficar aqui mesmo que você não fale nada. Eu ficava, depois que você saía, eu ficava pedindo forças para Deus para eu poder colocar, falar tudo para você, mas eu não tinha coragem. E hoje eu tô aqui, tô trabalhando, minha pena está sendo reduzida e tudo que eu faço hoje, eu faço e eu penso nas suas palavras. Sobre cada ato tem uma consequência. Então, ele me contou um pouco do desfecho dele, cheio de amizades, e estava meio na hora do almoço, e aí todo mundo chamando ele para ir almoçar, mas eu fiquei tão feliz de ter visto ele entrosando com as outras pessoas, conversando com outras pessoas, sendo uma pessoa normal, independente de qualquer coisa. Ele me mostrou um sinal na testa que foi um chute que a mãe dele, isso é relatos que ele foi descobrindo depois, que a mãe dele, o pai chutou tanto a mãe que afetou ele e sangrou aqui, aí ele tem uma cicatriz, tinha uma cicatriz. E aí, gente, o que eu quero dizer com isso? Essa foi uma história que eu escolhi para contar para vocês hoje, das 35, por quê? Porque as pessoas falam assim: nossa, mas você tem tanta formação, você é biomédica, perita criminal, psicanalista, e você tem tanta coisa, você não consegue trabalhar em nenhuma dessas. Hoje eu não consigo por causa da doença. Quem tá me vendo sabe da doença que eu tenho. Mas, gente, a lição que eu tirei disso é que a gente não deve discriminar as pessoas. A gente não deve, de forma alguma, a gente deve apontar o dedo para o erro do outro. Seja o que for, a gente perdeu o hábito de julgar as pessoas, entender que tem seres humanos. Eu não estou justificando o erro dele, nenhum erro dele é justificável, mas a gente pode ajudar. De alguma forma você pode ajudar a quem está do seu lado. Você pode ajudar a quem trabalha com você. Você pode ajudar, às vezes dando um sorriso, às vezes mandando uma mensagem. Eu tô com um projeto sobre lançando sementes do bem, que são de pessoas que passaram pela minha vida e que eu queria muito que elas permanecessem ou que estivessem presentes nesse momento da minha vida. E na verdade, e aí eu tô lançando essas sementes do bem, mandando vídeos para essas pessoas, gravando vídeos mostrando para elas o lado bom delas. Então, ao invés de reclamar, eu tô fazendo com que o bem se espalhe e seja maior, bem maior do que o mal. E é isso que a gente tem que plantar. É isso que a gente tem que pôr na cabeça todos os dias. Então, aqui encerra o porquê que eu fui fazer
psicanálise para entender um pouquinho da mente humana e, e conseguir saber por que existe pessoas que você fala assim, eu quero matar essa pessoa. Eu sei, eu fiquei muito abalada com um médico que estava abusando de mulheres enquanto elas estavam tendo no trabalho de parto. Eu fiquei fiquei uma mistura de sentimentos. Fiquei muito mal, fiquei pensando e se fosse eu, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu queria conversar com essa pessoa. Eu queria saber o que levou ele a isso, porque, gente, a gente não sabe quando o beco aperta pra gente, a gente não sabe do que a gente é capaz. A gente não sabe. Essa semana veio aqui tá tendo muito roubo nessa casa que a gente tá morando, por isso a gente vai mudar de casa. Então, o homem que estava com ela estava tentando abrir o portão 9 horas da manhã. E eu estava indo pro médico com minha mãe. E aí, na hora que eu vi que ele estava tentando arrombar o portão 9h30 da manhã, eu falei, fui correndo, abri, minha mãe me segurou e eu peguei uma barra de ferro. Eu fiquei cega naquele momento. Se minha mãe não tivesse me segurado, o que eu não teria feito com essas duas pessoas? Eu não sei o que eu teria feito. A gente não sabe. A gente não sabe até onde a gente vai com a nossa bondade e até onde que a gente vai com a nossa maldade. É por isso que a Bíblia fala para a gente examinar. A gente tem que fazer um exame geral todos os dias, porque o nosso coração é muito duvidoso e às vezes a gente acha que está num bom caminho, quando na verdade não é bem isso. Eu espero que você tenha tirado algo positivo desse vídeo. E essa é mais uma história das 35 histórias que mudaram a minha vida. Um beijo, Deus abençoe vocês.